Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Detro RJ esteve no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 19 de setembro, apurando denúncias recebidas pela ouvidoria sobre a má conservação em ônibus intermunicipais da região. Irregularidades como falta de selo ou certificado para tráfego, defeitos em ar-condicionado, falta de acessibilidade, bancos rasgados e mau estado do teto fizeram parte com que os agentes emitissem pelo menos 10 autos de infração contra ônibus que ligam o município de Duque de Caxias a Queimados. Também no Rio, motociclistas e motoristas de ônibus foram colocados lado a lado para entender melhor as dificuldades do outro no trânsito, em uma atividade realizada nesta quarta-feira, dia 20 de setembro, no Parque Madureira, como parte da programação Semana Nacional do Trânsito. O objetivo foi conscientizar sobre problemas que interferem na segurança, como os pontos cegos, que são partes da lataria do ônibus que, mesmo com os retrovisores, não são bem visualizados pelos motoristas devido ao tamanho destes veículos. O evento foi realizado pelo Rio Ônibus, Sindicato das Empresas, em parceria com a SET e Senat Deodoro, a SET Rio e a Operação Lei Seca. Em nota, a entidade diz que o teste do ponto cego consiste nos participantes sentarem no banco do motorista do ônibus e verificarem quais são os ângulos não refletidos pelos retrovisores em que os motociclistas, ciclistas e pedestres ficam invisíveis para o profissional. O evento contou também com uma dinâmica com óculos, simulador de embriaguez e uso de drogas ilícitas na direção e orientações sobre itens de segurança e fiscalização. Assim, apresentando na prática os riscos de acidente e trânsito e como evitá-los. Abre aspas. A nossa proposta com as ações educativas é envolver as pessoas, sejam motoristas, motociclistas ou pedestres, a fazerem parte do movimento por um trânsito mais seguro e humanizado. Com a campanha Ponto Cego, o Rio Ônibus quer mostrar para a população o quanto é importante ter esse cuidado ao se deslocar pela cidade. Explicou na mesma nota a gestora de responsabilidade social do sindicato, Márcia Vaz. Nesta sexta-feira, dia 22, em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, centenas de ciclistas sairão da Quinta da Boa Vista pedalando com o objetivo de estimular meios de transporte mais sustentáveis. A linha Turismo, que passa pelos principais atrativos de Curitiba, no Paraná, terá desconto especial para moradores da cidade. O preço especial vale durante a primavera na capital paranaense e começa a valer nesta segunda-feira, dia 25 de setembro. Quem tiver o cartão transporte e usuário da Urbis, com créditos adquiridos por pessoa física, poderá utilizar o ônibus de 2 andares, pagando R$ 6 a cada embarque. Este preço representa o desconto para os moradores de 88% sobre o valor pago pelos turistas, que é de R$ 50. A promoção vale para segundas, terças, quartas e quintas-feiras, exceto feriados, até o fim da estação em 21 de dezembro. A linha Turismo é uma linha de ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos de Curitiba. O usuário pode conhecer os principais parques, praças e atrações da cidade. Considerada uma das melhores do país, a linha Turismo circula a cada 30 minutos, percorrendo aproximadamente 48 quilômetros em cerca de 3 horas. O roteiro começa na rua 24 horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Essa é a 4ª vez que a Prefeitura implanta o projeto Primavera na linha Turismo, por meio de uma parceria da Urbanização de Curitiba e o Instituto Municipal de Turismo. A primeira iniciativa foi em 2019 e a segunda em 2021. Em 2020, a ação não foi realizada por causa da pandemia, mas retomada em 2022. O presidente da Urbis, Eugênio Pedro Maia Neto, explica que o objetivo é propiciar mobilidade e lazer para que a população que mora na cidade também possa aproveitar e passear pelos pontos turísticos de Curitiba a um custo menor.
Com as temperaturas mais elevadas do que o inverno e o fim das restrições da pandemia, esperamos mais que dobrar o número de usuários na promoção em relação ao ano passado, diz o executivo. A opção Fretamento e Turismo, do Grupo JCA, que atua em fretamento contínuo e eventual, divulgou um balanço nesta quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023, que mostra que a contratação de excursões para o segundo semestre de 2023 já está 30% maior em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a companhia, outubro é o mês de maior demanda, com as buscas em torno de 40% superiores a 2022. O turismo religioso e o de eventos são responsáveis por 60% de todos os fretamentos eventuais fechados no semestre até agora. O levantamento ainda mostra que o destaque foi para as romarias, que costumam a ser realizadas especialmente em celebração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, a série de shows nacionais e internacionais de mercados, para serem realizados em diversas cidades das regiões sul e sudeste do país, bem como feiras e eventos corporativos ligados ao entretenimento e negócios. A maioria das contratações são aquelas de grupo de pessoas interessadas em se deslocarem com maior segurança, agilidade, conforto e comodidade até os seus pontos de interesse, algo que somente o fretamento realizado de forma legalizada pode proporcionar. Mas também atendemos a pedidos de transfers, conexão entre pontos de embarque muito frequentados até o local do evento, que facilitam a vida de quem não quer se preocupar. Por exemplo, em onde e como estacionar seu veículo durante uma atração de grande porte. O translado é uma solução muito demandada por clientes com esse perfil, detalhou no comunicado o diretor da Opção Fretamento e Turismo, Carlos Lacerda. A Prefeitura do Rio entregou o Terminal Deodoro, o primeiro dos 4 terminais previstos para o corredor Transbrasil. Nesta quarta-feira, dia 20 de setembro, o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, a secretária de Transporte, Maína Celidônio, a secretária de Infraestrutura, Jessica Trairi, e a diretora-presidente da Mob Rio, Cláudia Cecim, inauguraram a área de conexão na Zona Oeste. A obra é considerada estratégica para a mobilidade da região, com integração do BRT Transolímpica, ônibus convencionais, urbanos e os trens da Supervia, e no futuro com a Transbrasil. Esta é a primeira etapa do início da operação, já que o terminal será um grande ponto de conexão entre os corredores Transolímpica e Transbrasil. Neste primeiro momento, o terminal vai integrar 2 serviços de BRT do corredor Transolímpica, o 51 Deodoro Recreio Parador e 52 Deodoro Alvorada Parador. 12 linhas de ônibus convencionais, urbanos e trens da Supervia, os ramais Japeri, Santa Cruz e Deodoro. Os usuários de transporte público de diversas regiões terão o tempo de viagem reduzido em até 30 minutos. A Secretaria de Transportes criou 7 linhas de ônibus para atender o terminal, sendo elas a 653 Terminal Deodoro Meyer, a 764 Catiri Terminal Deodoro, a 765 Mendanha Terminal Deodoro via Estrada do Guandu da Sena, SV 783 Praça Seca Terminal Deodoro, 788 Campo Grande Terminal Deodoro via Ponto Chique, 796 Campo Grande Terminal Deodoro via Estrada do Mendanha e 798 Campo Grande Terminal Deodoro via Estrada da Posse. Estas novas linhas funcionarão inicialmente apenas com horários de pico e terão seu funcionamento pleno com o início da operação no corredor Transbrasil. Com a novidade, serão 84 linhas a mais na cidade desde o dia 1º de junho do ano passado, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual para regularizar o serviço de ônibus municipais. Além disso, outros 5 serviços de ônibus já existentes passam a deixar os passageiros em frente ao Terminal Deodoro, sendo elas a SV 624 Mariópolis Praça da Bandeira via Guadalupe,
a 300 Terminal Sulacap Candelária, a 393 Bangu Candelária, a SV 777 Padre Miguel Madureira via Rua do Governo e 926 Senador Camará Penha. O Terminal Deodoro, com aproximadamente 10 mil metros quadrados, é formado por 2 pisos. O andar superior é destinado às frotas do BRT. São 2 plataformas com 8 vagas para embarque e desembarque, cada totalizando 2,5 mil metros quadrados. A área do térreo, por sua vez, recebe as linhas alimentadoras. A plataforma de 3,2 mil metros quadrados conta com 24 vagas para os ônibus alimentadores que irão acessar o terminal. O acesso à plataforma suspensa será feito pelos passageiros por escadas ou elevadores. Neste piso, haverá um espaço para atendimento para os usuários PCDs acessarem os ônibus. O terminal conta ainda com vias alimentadoras em seu entorno, com cerca de 4,3 mil metros quadrados. O local conta ainda com bilheteria, sanitários, prédio administrativo e setor de apoio. O caminho até a estação de trem de Deodoro da Supervia será feito por uma passarela de 236 metros quadrados, com rampas de acessibilidade e escadas. As obras do corredor Transbrasil custarão cerca de 1,9 bilhão de reais, sendo financiadas pelo BNDES e Caixa Econômica Federal. Pelo BNDES foram aportados 115 milhões de reais e já pela CEF o valor do financiamento é de pouco mais de 1 bilhão de reais. O valor restante da obra foi pago com recursos próprios municipais. As obras do BRT Transbrasil estão sendo finalizadas. No total, serão 18 estações, 4 terminais, os de Deodoro, Margaridas, Missões e o Intermodal Gentileza, e mais 22 intervenções, como viadutos e alargamentos de pistas ao longo de 26 quilômetros. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Infraestrutura, retomou a obra do BRT Transbrasil. O corredor Transolímpica, que foi o primeiro a receber os novos BRTs comprados pela Prefeitura do Rio, transporta atualmente 43 mil pessoas por dia. Em 2021, quando o município assumiu a gestão do sistema BRT, eram 18 mil passageiros transportados neste corredor. A previsão é que todo o sistema BRT esteja em pleno funcionamento no primeiro semestre de 2024. Somando os 4 corredores, Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil, serão 140 estações, 15 terminais e quase 150 quilômetros interligando a Zona Oeste na Barra da Tijuca, Zona Norte e Centro. Até o ano de 2026, a previsão é que o sistema de transporte cerca de 700 mil passageiros por dia. Hoje são transportadas cerca de 347 mil pessoas diariamente. A requalificação do sistema BRT faz parte do processo de reconstrução do terminal público do Rio, com destaque para a compra de 628 novos ônibus, reforma de todas as estações, reconstrução da pista Transoeste em concreto e transformação de 4 estações da Transoeste em terminais. A obra de conclusão da Transbrasil é a construção do terminal Gentileza, que irá integrar o BRT com o VLT e os ônibus municipais. Também estão sendo feitas para as melhorias do transporte público. Além disso, a Prefeitura está implantando gradualmente o JAE, novo sistema de bilhetagem digital nos modais de transporte público coletivo regulados pelo município. Outro destaque é o acordo judicial firmado entre a Prefeitura do Rio, o Ministério Público Estadual e consórcios operadores de ônibus, que possibilitou a retomada de 84 linhas de ônibus na cidade. Este reforço na operação representa a reativação de mais de 630 pontos de ônibus em 18 bairros. As linhas de BRT com embarque e desembarque no Terminal Deodoro são a 51 Terminal Deodoro, Terminal Recreio Parador. O horário todos os dias das 4 horas da manhã à meia-noite. O trajeto é Terminal Deodoro, Estação Vila Militar, Estação Magalhães Bastos, Estação Padre João Cribim, Estação Marechal Fontinelli, Estação Boiúna, Estação Outeiro Santo, Estação Colônia, Estação Ventura, Estação Leila Diniz, Asa Branca, Minha Praia, Morro do Outeiro, Rio Centro, Estação Olaf Palme, Estação Ilha Pura, Estação
Tapebuias, Estação Catedral Recreio e Terminal Recreio. Já a linha 52, Terminal Deodoro Alvorada Parador. Os horários são de segunda a sexta-feira, das 4 da manhã às 9 da manhã e das 4 da tarde às 9 e 10 da noite. No sábado, das 4 às 9 da manhã e das 4 à meia-noite. E nos domingos, das 4 da manhã às 9 da manhã e das 4 da tarde às 9 da noite. O trajeto é Terminal Deodoro, Estação Vila Militar, Estação Magalhães Bastos, Padre João Cribim, Estação Marechal Fontinelli, Boiúna, Outeiro Santo, Colônia, Ventura, Lila Diniz, Asa Branca, Minha Praia, Estação Morro do Outeiro, Estação Parque Olímpico, Estação Rio 2, Rede Sara, Estação Centro Metropolitano, Estação Via Parque, Estação Aeroporto de Jacarepaguá, Estação Lourenço Jorge e, por fim, no Terminal Alvorada. A linha 52, que ia da Alvorada até a Vila Militar, foi estendida até Deodoro, e a linha 51, que seguia do Recreio até a Vila Militar, também foi estendida até Deodoro. A substituição da frota da linha 50, Terminal Centro Olímpico Jardim Oceânico Parador, por articulados, era com ônibus do tipo padrão. A linha deixa de passar nas estações Minha Praia e Morro do Outeiro. Foram flagradas, na noite desta quinta-feira, dia 21 de setembro, as primeiras unidades dos novos ônibus que irão operar no sistema BRT do Rio de Janeiro, no novo corredor Transoeste, que já está passando por obras de recuperação desde julho do ano passado. Os registros foram feitos na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, cerca de 250 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, e na manhã desta sexta-feira, dia 22, já foram flagrados na altura de Paracambi, já no Rio de Janeiro, circulando pela Dutra, a caminho da capital. A cidade já havia recebido a primeira unidade que irá atuar no corredor Transoeste no mês de agosto. Na ocasião, participaram da entrega o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, onde também ocorreu a assinatura do empréstimo entre a Prefeitura e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, destinando recursos para as obras de mobilidade urbana, sendo 1,8 bilhão de reais destinados à requalificação do BRT Carioca. Os novos veículos possuem 23 metros de comprimento, equipados com um chassi superarticulado da Mercedes-Benz O500 MDA 3738 8x2 Bluetech 6. Os novos ônibus do corredor Transoeste que foram flagrados receberam carroceria do modelo Viale Express da Marco Polo. Além do modelo da fabricante gaúcha, o sistema BRT da cidade do Rio irá receber algumas unidades do Caio Millennium 5 superarticulado, denominação dada aos veículos equipados com chassi Mercedes-Benz modelo O500 MDA 3738 8x2 Bluetech 6. O modelo possui 23 metros de comprimento utilizado com motor 460 LA de 12,8 litros e 381 cavalos de potência, com um câmbio Voith DIWA 6 D884.6 de 4 marchas e com retarder incorporado. A capacidade de transporte de passageiros gira em torno de 181 passageiros, sendo esse o número divulgado na carroceria Marco Polo Torino Express, e podendo ter uma variação para os modelos de outros fabricantes. Vale lembrar que até o momento, a MobiRio, empresa pública que opera o sistema BRT Carioca, não havia adquirido veículos deste modelo, optando pelos modelos articulados na Marco Polo, como o Torino Express e recentemente o modelo Viale Express, que ainda não entraram em serviço. A empresa já chegou a receber nas últimas renovações unidades do Apache VIP5 da Caio e o Granvia 2014, porém esses modelos não são articulados. Nos últimos dias, começaram a circular nas redes sociais um print das redes sociais do que seria um stories do Instagram e sem a identificação do autor, que mostram que seria a primeira ou uma das primeiras unidades do modelo da fabricante de Botucatu em São Paulo. A imagem está em baixa resolução e não mostra muitos detalhes do veículo, mas pelo estado avançado de montagem pode-se perceber que em breve o veículo deve ser vistoriado e enviado para a cidade do Rio de Janeiro. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário.
A Polícia Rodoviária Federal e a ANTT informaram nesta sexta-feira, dia 22, que realizaram no Mato Grosso uma operação conjunta que resultou na apreensão de 2 ônibus que, segundo os órgãos, eram clandestinos. Por meio de nota, a PRF e a ANTT informaram que os trabalhos foram realizados na última terça-feira, dia 19, e que os veículos realizavam viagens sem autorização e de forma irregular em Sorriso, no Mato Grosso, e de Lucas, Rio Verde, no Mato Grosso, para o estado do Maranhão. A PRF diz que já realizou mais de 3.200 fiscalizações a ônibus em Mato Grosso somente neste ano, até agora. Na manhã desta segunda-feira, dia 18 de setembro, um ônibus intermunicipal da empresa Jardinense colidiu com uma carreta na altura do quilômetro 287 da BR-304 na região de Macaíba, na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a PRF, o motorista do coletivo ficou preso nas ferragens e 7 pessoas sofreram ferimentos. A carreta transportava uma pá de torre eólica. Agentes da PRF, Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam as vítimas no local. Um ônibus da empresa Master Transportes Coletivos, que opera linhas intermunicipais, acabou pegando fogo em Anchieta na manhã desta terça-feira, na estrada do Rio do Pau, no sentido Nilópolis, na zona norte do Rio. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio acabaram acionados e informaram que, apesar do susto, não houveram feridos. O ônibus acabou totalmente destruído. Acredita-se que uma pane elétrica tenha ocorrido no veículo. Um ônibus da aviação Entran acabou pegando fogo quando trafegava pela rodovia estadual BA-432 no fim da tarde desta quarta-feira, como informa a Polícia Militar da Bahia. De acordo com a corporação, o coletivo seguia viagem com apenas o motorista e acabou totalmente destruído pelas chamas. O incidente ocorreu por volta de 5h30 da tarde, no sentido Irecê, município de Cananana, no sentido da Bahia. A causa do acidente é desconhecida, como informa as autoridades. Um acidente envolvendo um ônibus urbano e um caminhão que transportava bebidas acabou complicando o trânsito na tarde desta quinta-feira, dia 21. O acidente ocorreu na rua Rui Barbosa, na região de Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, não houveram feridos, apesar dos danos materiais. Um ônibus da empresa Transpaz acabou sofrendo um acidente na Avenida Transversal Sul, na manhã desta quinta-feira, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a SP Trans, o coletivo operava a linha 7458/10, Jardim Boa Vista, Terminal Vila Sônia. O acidente ocorreu por volta de 11h30 da manhã e, segundo a SP Trans, apesar do susto, não houveram feridos. Uma possível falha mecânica pode ter contribuído para o acidente. Um ônibus da aviação Graciosa acabou pegando fogo quando seguia viagem pela BR-277 em Morretes, como é possível ver nas imagens divulgadas em redes sociais. O motorista acabou alertando das chamas na traseira do coletivo na altura do quilômetro 46 da Serra do Mar e em seguida parou o coletivo. A linha em que o ônibus operava acabou não informada. Apesar do susto, não houveram feridos. De acordo com a Morretes Alertas, os moradores da região reclamam com frequência das condições dos ônibus da aviação Graciosa. A causa do incidente é desconhecida e até agora a empresa não se manifestou sobre o incidente. Um ônibus urbano da Transporte Coletivo Grande Londrina, a TCGL, acabou pegando fogo na manhã desta sexta-feira na Avenida São João, na região leste da cidade. O coletivo era da linha 106. Ao perceber o incêndio, o motorista do coletivo parou o veículo e desembarcou todos os passageiros. Não houveram feridos. O incêndio chamou a atenção de quem passava pela região. O Corpo de Bombeiros acabou acionado e o ônibus está destruído. Em nota, a TCGL informa que lamenta o incidente e que está apurando as causas do incêndio e que presta assistência aos passageiros afetados. A Prefeitura de Londrina informa que agentes da CMTU estão no local para reparar os semáforos danificados e orientar o tráfego na região. Os moradores de Ilhéus precisaram ter paciência na manhã desta sexta-feira quando 2 ônibus quebraram sobre a ponte Lomanto Júnior na cidade, impedindo a circulação de veículos. A ligação entre o centro de Ilhéus e Pontal acabou interrompida temporariamente após os 2 ônibus quebrarem ao mesmo tempo.
Os passageiros que estavam no ônibus da aviação São Miguel reclamam do péssimo atendimento prestado e pedem providência do poder público. A aviação São Miguel informa que um problema hidráulico paralisou o coletivo e que um profissional acabou acionado para o local. A prefeitura de Ilhéus não se manifestou sobre as reclamações dos moradores. A Expresso Rio de Janeiro está assumindo a operação do transporte Rio Minho, empresa que pertence ao mesmo grupo empresarial e que atuam realizando viagens intermunicipais na região metropolitana do Rio. Os passageiros que utilizam as linhas da Rio Minho já perceberam que alguns dos ônibus já estão com o nome Expresso Rio de Janeiro. A mudança pegou muitos viajantes de surpresa por não saber sobre o fim da operação da empresa Transturismo Rio Minho. O grupo empresarial não informa oficialmente o motivo do fim operacional da Rio Minho. Acredita-se que até o segundo semestre de 2024, todos os ônibus ganhem a identidade visual da Expresso Rio de Janeiro. A aviação Águia Branca, a empresa de transporte rodoviário de passageiros do grupo Águia Branca, será a transportadora oficial da 32ª edição da corrida 10 Milhas Garoto, que irá ocorrer no dia 24 de setembro, em Vila Velha. Ao todo, 13 veículos da empresa estarão disponíveis para os participantes como guarda-volumes e ônibus de apoio. O percurso tem novidades neste ano, passando pela Avenida da Praia, seguindo pela Orla, para que os participantes aproveitem ainda mais a vista e os pontos turísticos da cidade. A premiação do primeiro colocado também teve uma mudança, passando de R$10 mil para R$50 mil de acordo com a categoria. O evento conta ainda com uma prova para crianças e adolescentes, a Corrida Garotada, que está na 20ª edição e com a segunda edição da Cachorrida, com duplas de pets e tutores competindo juntos. Quem comprar passagens com a aviação Águia Branca para participar do evento poderá aproveitar descontos de até 30% no valor da passagem de volta. As cidades que contam com o trajeto direto para Vitória e Vila Velha incluem Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Salvador. Mais informações sobre a 10 Milhas Garoto podem ser encontradas no site do evento. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso movido pela Urbis, Urbanização de Curitiba S.A., contra uma decisão que obriga a administradora a providenciar a desocupação de guichês da rodoferroviária de Curitiba para o uso da nova Itapemirim Suzantur. Os espaços atualmente são usados pela empresa de ônibus Expresso Nordeste, que opera linhas interestaduais e intermunicipais. A decisão assinada pelo desembargador Azumaniche é de terça-feira, dia 19 de setembro, e foi publicada nesta quarta-feira, dia 20. A nova Itapemirim Suzantur opera amparada por decisão judicial as linhas e estruturas das falidas viações Itapemirim e Caiçara, o que inclui os guichês. A falência e o arrendamento estão no mesmo despacho de 21 de setembro de 2023. Segundo o desembargador, a cessão dos espaços para o Expresso Nordeste ocorreu por iniciativa da Transconsult, a antiga administradora da Itapemirim Caiçara, sem autorização da Justiça. Dessa forma, dado que a mudança dos guichês se deu por ato da Transconsult, sem prévia autorização judicial, sendo ainda essencial para o processo falimentar, indefiro o efeito suspensivo, diz trecho da decisão. No dia 28 de agosto, a Justiça de São Paulo determinou que fossem liberados para a nova Itapemirim Suzantur exatamente os mesmos guichês que eram usados pela Itapemirim Caiçara e não somente a mesma quantidade de postos em Curitiba. A nova Itapemirim confirmou nesta sexta-feira, dia 22, que a linha São Paulo-Nanuque contará com um ônibus de 2 andares fixos, que oferecem os serviços leito duplo e leito individual. A primeira escala foi realizada nesta sexta-feira e a empresa diz já ter percebido a boa receptivamente por parte dos passageiros, por isso a decisão de tomar a frota fixa. As partidas ocorrem diariamente sempre às 11 da manhã, de São Paulo no terminal do Tietê e meio-dia e meia de Nanuque. O leito duplo é formado de fileira de poltronas lado a lado e o leito individual está em uma fileira de poltronas únicas, que permitem maior individualidade para os passageiros na viagem.
Estas categorias estão no primeiro piso do ônibus. No segundo piso, as poltronas são do tipo semileito. A ligação entre São Paulo e Nanuque é uma das principais linhas que atende ao leste de Minas Gerais, com cidades importantes como Caratinga, Governador Valadares e Teófilo Otoni. Por isso decidimos qualificar o atendimento com estes ônibus de última geração, Marco Polo Geração 8 para 18.800 Double Decker, que hoje é o que há de mais moderno em modelo rodoviário nas estradas do país. E nosso cliente passa a contar agora com toda essa tecnologia e conforto e segurança, disse o diretor operacional da Nova Itapemirim, Júlio de Assis. Em ambos os pavimentos, o passageiro conta com poltronas que oferecem itens como porta-copos e entradas do tipo USB para carregamento de celulares, notebooks e outros dispositivos móveis em cada assento. Apoio para descanso de pernas, regulagem de diferentes posições de reclinação, entre outros. Geladeiras com água à vontade para os passageiros, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saída individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista também fazem parte do pacote presente no modelo dos ônibus para as duas categorias do serviço. A Nova Itapemirim é uma empresa criada pela Suzano da Companhia do ABC Paulista, que obteve na Justiça a autorização para operar por meio de arrendamento de até 2 anos das linhas que eram responsabilidade das empresas Itapemirim e Caiçara, que tiveram falência decretada em 21 de setembro do ano passado. Para a Justiça, é uma forma de obter recursos aos credores do Grupo Itapemirim até o leilão final de estruturas, veículos e operações e marcas. A ANTT publicou nesta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, atos administrativos que limpam a pauta do órgão. Foi publicada a negativa a pedidos das linhas e mercados da aviação Itapemirim, feitos ainda na época da recuperação judicial. O ato não interfere no arrendamento das linhas que eram prestadas pela empresa junto com a Caiçara do mesmo grupo. Este arrendamento é em favor da Nova Itapemirim Suzano e ocorre junto com a falência do grupo decretada em 21 de setembro do ano passado. A agência também publicou negativas a pedidos da impugnação a mercados de concorrentes feitos pelas empresas Viação Catarinense e Viação Cometa do grupo JCA. E para fechar as notícias da Itapemirim, a falência da Itapemirim, a Raiz, completou 1 ano de falência no dia 21 de setembro de 2023. Há exato 1 ano, em 21 de setembro de 2022, foi decretado a falência do grupo Itapemirim pelo João de Oliveira Rodrigues Filho da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão foi ao mesmo tempo um baque no mercado rodoviário, uma vez que a aviação Itapemirim chegou a ser a maior empresa de ônibus desde o setor da América Latina. Mas não surpreendeu muito, porque em recuperação judicial se arrastando desde 2016, a companhia estava em uma situação financeira delicada e envolta a escândalos e suspeitas de crimes falimentares envolvendo os últimos administradores. Junto com a falência veio também a autorização para que uma empresa de ônibus urbanos do ABC Paulista, a Suzano, operasse linhas e estruturas da Itapemirim e Caiçara, ambas no mesmo grupo por 1 ano renovável por mais 1 ano. As operações estão sendo feitas pela Suzano, que criou a Nova Itapemirim. Após 1 ano da decretação da falência, a Nova Itapemirim reativou apenas pouco mais de 20 linhas das 132 que eram de responsabilidade da Itapemirim e Caiçara, mas ressalta-se que as operações começaram somente em 4 de março deste ano, após uma queda de braço na justiça entre a Suzano e a ANTT, que eram contra o arrendamento. Mas o que esperar agora? E qual será o destino da Itapemirim? Confira algumas das principais questões junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembrando que, como a situação engloba a justiça, não estão descartadas reviravoltas e decisões surpreendentes que podem mudar muitas destas respostas. Primeiro, a Suzano terá de sair depois que vencerem os 2 anos máximos do arrendamento. A empresa poderá participar do leilão para eventual arremate do patrimônio, o que inclui frota antiga e imóveis, estruturas operacionais, linhas e inclusive a marca. Outros interessados podem participar também. A Suzano terá preferência no leilão? Sim,
incluindo a possibilidade de descontos pelos investimentos realizados, como a compra de ônibus novos ou seminovos, e despesas para estruturar as operações. Tudo isso está na decisão da falência do Grupo Itapemirim. A Nova Itapemirim e Viação Itapemirim-Caiçara são a mesma coisa? Não. A Nova Itapemirim foi constituída para as operações arrendadas para gerar dinheiro aos credores do Grupo Itapemirim, mas são empresas diferentes. Assim, a Nova Itapemirim Suzantur não tem a responsabilidade sobre as dívidas do Grupo Itapemirim que, contando com impostos, estão em torno de 2,2 bilhões de reais. Caso a Suzantur perca o leilão, o que ocorre? Eventualmente, as operações do patrimônio da antiga Itapemirim vão para o outro grupo vencedor e a Suzantur pode, por exemplo, vender os ônibus e demais bens adquiridos no arrendamento. Quem vai ser o leilão? Ainda não está definido, mas com o ritmo atual, a estimativa é a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Isso porque a Justiça ainda vai analisar a proposta de unificar tudo em um leilão somente, como sugerir a administradora da falência a STM Partners, incluindo estruturas imóveis, linhas e veículos. Depois da decisão, haverá um prazo de 90 dias para uma nova avaliação dos bens e da marca para atualizar os valores. Esta avaliação vai ser analisada para peritos judiciais e só depois o leilão é homologado. Lembrando que é uma entrevista, estimativa podendo haver alterações. A Suzantur vai querer ficar com as operações da Itapemirim-Caiçara definitivamente? Sim. O empresário Claudinei Brogliato falou que o intuito é ficar e continuar com as operações, mesmo porque são grandes os investimentos realizados até o momento, cerca de 70 ônibus 0 km de alto valor, além dos seminovos e reformas dos guichês, aluguel de garagens e estruturação de mão de obra. A Suzantur vai ter de ficar com os ônibus antigos da Itapemirim. Se a Justiça decidir que será leilão único, como sugere a STM Partners, a Suzantur vai ter de arrematar os ônibus. Mas isso não significa que a empresa terá de operar com estes veículos. Aliás, o empresário Claudinei Brogliato disse que não pretende utilizar estes ônibus, que podem ser vendidos para outras operadoras, ou mesmo para sucata, dependendo do estado de conservação. Há um programa de renovação de frota do governo federal que foi aderido pela Suzantur, mas até o leilão ocorrer, os recursos do programa já devem ter se esgotado. Além disso, o programa aceita a substituição dos ônibus com mais de 20 anos ou mais. E apesar do estado precário, muitos dos veículos têm menos de 20 anos no acervo da antiga Itapemirim. Alguém pode entrar na justiça contra os termos do leilão e atrasar prazos e se extrapolar o tempo? Sim, é direito constitucional de qualquer pessoa física e empresa. Por isso que o leilão será marcado ainda, faltando alguns meses para o fim do arrendamento, para dar tempo. Caso extrapole o prazo do fim do arrendamento, há meios jurídicos de que a Suzantur continuar até a resolução de todas as impugnações para não haver descontinuidade e interrupção dos serviços, mas isso por decisão da Justiça, não por pedido ou deliberação da Suzantur. E por último, e os trabalhadores atuais da Nova Itapemirim, como ficam após o leilão? Pode haver negociações para que continue em caso de outra empresa vencedora. Na possibilidade de a Suzantur vencer o leilão, o processo de incorporação de trabalhadores será mais fácil. A Nova Itapemirim Suzantur pode estar operando as linhas por meio do arrendamento da Suzantur na Justiça. Mas a antiga, a raiz mesmo, a Itapemirim, a amarelinha do Brasil, fundada lá nos anos 1946, jamais se apagará de nossas memórias. E para finalizar, uma última notícia. A Reunidas Paulista, empresa com sede em Bauru, no interior de São Paulo, completa seus 75 anos de história nesta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Atuando com serviços de transporte de pessoas e encomendas, a empresa atua em várias cidades no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, tanto com itinerários regulares como fretamento, turismo e cargas. Fundada em 25 de setembro de 1948, a Reunidas Paulista de Transporte colocou o pneu na estrada com uma frota de 10 ônibus que realizavam viagens entre as cidades paulistas de Bauru, Pirajuí, Guarantã,
Cafelândia, Lins, Penápolis e Araçatuba. Inicialmente baseada em Lins, sua sede foi transferida para Bauru em novembro de 1952. Em 25 de março de 1969, a Reunidas Paulista lançou o primeiro ônibus leito, considerado um carro extremamente moderno com tecnologia avançada para a época, atuando hoje no segmento do transporte rodoviário em rotas intermunicipais e interestaduais. A empresa possui mais de 300 profissionais e muitos outros alocados por todo o estado. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Eu espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.